Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar desse fundo imobiliário de papel High Yield, preste bem atenção, High Yield, Habit11 ou se você preferir chamar Habitat da XP Asset. E a gente vai tratar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de novembro. E a gente está trazendo em dezembro porque eles lançam com atraso. Eles lançaram esse relatório só agora em dezembro. Por isso que a gente está trazendo agora. Até porque ele teve uma boa quantidade de views. Por isso a gente está trazendo ele de novo. Porque se ele tivesse dado uma quantidade baixa de views, não estaríamos trazendo novamente. Por isso que nesse relatório você vê que ele fala do dividendo que foi pago em novembro. E não do que vai ser pago em dezembro, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas antes disso, a gente vai passar alguns números, algumas informações para vocês importantes sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 16,6% ao ano. E lembrando que aqui é isento de imposto de renda, que seria um rendimento top. Quase 17% ao ano isento. Porém, esse yield só está assim porque o P sobre VP dele está 0,77, ou seja, o fundo se encontra com 23% de desconto. E para quem não sabe, ainda vai saber agora, esses 23% quer dizer o quê? Quer dizer que a cota de mercado está bem descontada. E a cota de mercado, para quem não sabe, entra no cálculo do dividend yield. A cota de mercado é inversamente proporcional ao dividend yield, ou seja, quanto mais baixo o valor da cota de mercado, mais alto é o dividend yield. É por isso que ele está com esse dividend yield. Por isso que eu sempre faço aquele ajuste, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial. E nesse caso, esse yield cai de 16,6% para apenas 12,8% ao ano. Para quem acompanha aqui de perto o canal, sabe que para fundo High Yield, eu peço pelo menos atualmente, no mínimo, 14,5% ao ano para compensar investir. Isso na minha opinião. A sua opinião é outra coisa. Se você acha que tá bom pegar 12,8%, tá ótimo, então sem problemas. Claro, também, considerando esse valor da cota de mercado atual, se você tá querendo entrar no fundo atualmente, aí esse yield tá muito top mesmo. Próximo dividendo que vai ser pago pelo fundo, que já foi anunciado no final do mês passado, é de R$ 1,02. 12 centavos acima desse dividendo que foi pago em novembro. O que nos dá um dividend yield do mês de 1,36%. Ou seja, um dividend yield top. Aí sim é dividendo de fundo High Yield. Mas claro que esse dividendo só tá alto assim, 1,36%, porque a cota do fundo está bem amassada. Para quem ainda não percebeu, esse mês parece que vai ser pior do que nos meses de outubro e novembro, em termos de queda dos fundos imobiliários. Ontem caiu muito forte, hoje está caindo forte de novo, e esse vídeo vai ao ar só amanhã, quinta-feira. Então por isso tudo, temos esse desconto tão grande, nos dá essa falseada aí no yield. E a gente vai discutir daqui a pouquinho por que o dividendo subiu tanto do mês de outubro para o mês de novembro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na DRE do fundo. Entrando aqui nos comentários do gestor, falando do fundo em si, o fundo encerrou o mês de outubro com 93,3% do patrimônio líquido alocado em CRI e 4,5% do fundo alocado em fundos imobiliários. A gente vê que ele não é aquele fundo que o pessoal chama de puro sangue, que só investe em CRI, mas o que ele investe em fundo imobiliário é muito pouco, apenas 4,5%. Tem fundos imobiliários aí que investem muito mais pesado. E eu não estou nem falando dos hedge fund, que às vezes investe um terço da carteira em CRI. Por exemplo, o CPTS nem hedge fund é e investe mais ou menos um terço da carteira em CRI. Aqui não, é um percentual muito baixo. E além do mais disso, esse valor investido não é na estratégia principal do fundo. A estratégia core, que é a principal do fundo, ele não tem fundo imobiliário. Isso aqui fica para estratégia tática e liquidez. É nessas duas que ele tem investimento em fundo imobiliário. Nesse mês, ele investiu apenas em um CRI, que foi esse CRI do grupo GR Group, num valor de 9,11 milhões. Isso aí é uma tranche. Uma tranche seria como se fosse uma parcela de um investimento aqui, que é uma operação estruturada de um projeto de multipropriedade. Como a maioria dos projetos que o fundo aqui investe, que quando não é loteamento, a maioria são multipropriedade. E é por isso que ele é um fundo mais arriscado, que ele investe mais nesses setores que são mais arriscados, loteamento e multipropriedade. Aqui só dá uma passada, só para mostrar como é que tá essa obra. Normalmente todo mês ele traz um acompanhamento de obra, então se você quiser, você dá uma pausa aí e ver como é que tá a construção dessa obra aí do Gavi Porto 2 Life. Como muita coisa não mudou do relatório passado para esse, eu vou pular algumas coisas que a gente trouxe do relatório passado e vou focar nas novidades, digamos assim, nas coisas que são diferentes. Se você quiser ter uma análise mais aprofundada do fundo, eu aqui no topo do lado direito vou colocar um cardzinho, você vai lá, clica nesse card, assiste ao vídeo anterior para fazer a conexão com esse vídeo aqui. Lá vai ter informações que não estão contidas aqui nesse vídeo. Então a gente está trazendo aqui a DRE do fundo, e na DRE do fundo a gente vai focar nos meses de setembro e outubro. Ele traz um ano de DRE, o que para mim é bom, e ele traz com um certo nível de detalhes. Para mim aqui faltou claramente só a linha de resultado acumulado, que seria a reserva do fundo, deveria ter essa linha, mas fora essa linha, ele tá com uma boa quantidade de detalhamento, mais do que isso seria fora do normal. A gente vê que no mês de setembro
setembro a receita com CRIs, diga-se de passagem, aqui ele divide em duas linhas, como se fosse somatório de receitas, é uma receita com CRIs e receita com outros ativos, e ele não faz uma totalização. Seria bom que ele colocasse essa linha da receita total? Seria, mas não é tão importante assim. Dá pra gente entender claramente, até porque aqui tem uma definição, aqui é a linha total, eu acho que deveria vir embaixo, mas tudo bem. Essa linha aqui totaliza essas três linhas, a soma dessas receitas dessas três linhas, e essa linha aqui totaliza a soma das receitas dessas outras três linhas. A gente vê que teve uma queda considerável de 1 milhão só em receitas com CRIs, caiu de 8.340 para 7.360. Já em receitas com outros ativos, teve uma queda, mas foi bem pequena, de apenas 23 mil. E por que caiu tanto? Como eu venho falando nos vídeos do canal, principalmente no caso desses fundos que tem indexação à inflação, esse fundo aqui, meus amigos, ele é praticamente 90% indexado à inflação. É indexado a IPCA, indexado a INPC, indexado a IGPM, é inflação de qualquer forma. E teve uma deflação no mês de agosto. E aí você vai dizer, mas aqui é outubro, por que caiu tanto? Para quem não sabe, segundo os analistas, especialistas dizem que a inflação de um mês afeta as receitas de 2 meses depois, normalmente. Ou seja, essa deflação que aconteceu em agosto é para afetar as receitas de outubro, que servem para o pagamento do mês seguinte, ou seja, no mês de novembro. Então é por isso que teve essa queda tão grande. Isso fica claro aqui, ó. Porque, para quem não sabe também, quem não presta atenção, as taxas aqui são IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa são os juros. Esses juros é nessa linha aqui. E você vê que essa linha é mais ou menos estável. Não muda muito. Nos últimos 7 meses, você vê que sempre está rendendo na faixa de 6 milhões e alguma coisa. E nesse mês de outubro não foi diferente, 6 milhões e 300 mil. E no mês anterior tinha sido 6 milhões e 600 mil. Mas a atualização monetária seria essa parte do IPCA. E aí sim teve uma queda absurda, de 1 milhão e 700 praticamente para 300 mil. E aí eu puxei aqui os meses anteriores, por isso que é bom ter uma DRE de vários meses, porque a gente vê isso com mais clareza. Você vê que nesses últimos 12 meses, não teve nenhum mês que a atualização monetária desse menos que 1 milhão e 300 mil. Nenhum mês, com exceção desse mês de outubro, que caiu apenas para 300 mil. Uma queda de cerca de 1 milhão só aqui. E é por isso que esse 1 milhão aqui afetou aqui. Mesmo ele tendo essas outras receitas que pulou de 5 mil para 700 mil. Isso ainda deu uma compensada para, digamos assim, ficar menos ruim a situação. Assim teria ficado pior ainda. Então, no final das contas, o que afetou mesmo a receita geral foi essa questão da queda da atualização monetária, provavelmente devido à deflação que aconteceu no mês de agosto. Ou seja, é por isso que a gente ainda não está vendo aqui, vai ver só no relatório do mês de novembro, que eu vou trazer no mês que vem. Se vocês deixarem aquele likezão, deixarem aquele comentário para ajudar a aumentar o engajamento e o vídeo atingir mais pessoas e com isso a gente conseguir mais views, porque dessa forma a gente traz o vídeo. Mas o que deve ter acontecido é que já a inflação do mês de setembro aumentou as receitas do mês de novembro. Provavelmente a gente vai ver uma atualização monetária no mês de novembro, nessa faixa de 1 milhão e 400 aqui, mais ou menos como essa, ou mais. Por isso que ele vai pagar R$1,02, referente ao mês de novembro, agora em dezembro. Provavelmente isso aqui deu acima de 1 milhão e 400. A receita também não muda muito. Olha aqui, 775 mil para 799 mil, 14 mil apenas de diferença. Então, no final das contas, essa questão da atualização monetária foi que complicou muito a situação dos resultados do fundo, ou seja, do lucro do fundo. Caiu de 8 milhões e praticamente 100 mil para 7 milhões, ou seja, caiu em cerca de 1 milhão. E no caso, o resultado por cota caiu de 99 centavos para 87 centavos. Ele complementou, ele tinha reserva e complementou e pagou R$1 no mês passado, e ele tinha reserva e complementou de 87 centavos para 90 centavos. Em relação ao semestre, em relação a esses 4 meses, o fundo teve um lucro total de R$3,79 e pagou R$3,85. Ou seja, provavelmente ele usou reserva que ele tinha no início do ano. É por isso que eu falei para vocês, seria bom que tivesse uma linha aqui de reserva, porque se tivesse a de reserva, a gente saberia de onde é que está vindo esse dinheiro. Mas eu creio que seja isso. Ele tinha ainda dinheiro acumulado no começo do ano e ele usou para pagar. Porque você vê que ele teve esse lucro por cota de R$3,79 e acabou pagando R$3,85. Pagou 6 centavos a mais. A diferença em dinheiro mesmo, total, é de 30 milhões e 800 para 32,100, ou seja, cerca de 1 milhão e 300 que ele deveria ter em reserva e ele complementou para pagar esses 6 centavos a mais. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui o Habitat na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição aproveitando esse momento que ele tá bem descontado, até para reduzir o seu PM? Ou ao contrário disso, você não tá gostando disso,
desses valores pagos e tá pensando até em pular também lá para o pessoal que tá apostando no Tesouro IPCA mais 7 alguma coisa que está sendo pago. Lembrando que o retorno aqui é maior e principalmente com esse valor da cota menor, mas claro que aqui é um pouco mais arriscado, por isso que paga mais. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, inclusive aqueles high grade ou middle risk, aqui nos comentários que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve, não pense mais nada, já se inscreve, já larga aquele likezão que é muito importante para ajudar no engajamento, deixa o like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair, bem quentinho, você já assiste, também para melhorar o engajamento, para a gente conseguir bater a meta de views, o máximo de views possível, para novamente no início do mês de janeiro de 2025, trazermos a leitura do relatório do mês de novembro aqui do Habitat. Chegamos aqui na carteira do fundo, na parte da estratégia Core, que é a estratégia principal, é a estratégia central, por isso esse nome aí, Core, que é núcleo. E eu acho que essa letra tá num tamanho razoável, por isso que a gente tá colocando tudo numa página só. Como eu falei, nessa estratégia, o fundo investe 100% em CRI, mas é nessa parte da estratégia Core, porque fora dela, ele também investe um pouquinho em fundo imobiliário. A gente vê o nome do empreendimento, aqui não seria o nome do devedor, eu não gosto disso, seria bom que tivesse mais uma coluna com o nome dos devedores, para ficar mais claro. Então pode ter algum devedor com mais de um empreendimento e aí fica com vários nomes diferentes e a gente não sabe quem é o devedor. Isso eu considero ruim. E esses 5 aqui, pessoal, estão dando calote no fundo e sofreram remarcação, por isso, pelo administrador. Então, nesse caso aqui, você vê o valor do percentual investido com a remarcação. Pode ter sido que essa remarcação tenha sido 50%, por exemplo. Ou seja, aqui era uma dívida de 1,80 mais ou menos, e aqui era de 1,40. E isso aqui já é remarcado. E aqui foi remarcado para 0. Ou seja, estão considerando que vai ter uma perda total integral desses 2 CRIs aqui. Então isso aqui é ruim. Eu fui mais embaixo no relatório para ver se fala algum comentário de como é que tá a situação disso aqui. Não fala. Fala como se não tivesse acontecendo nada. Mas então ele tá tomando calote desses 5 aqui. A gente não sabe como era a posição anterior, porque a remarcação, por exemplo, desse aqui foi 100%. Essa remarcação eu tô chutando 50%, mas pode ter sido uma remarcação em 75%, em 80%, ou seja, esses valores poderiam ser muito mais altos. Então fica o alerta aí, por isso que o fundo também tá pagando menos, porque tá tomando calote em 5 CRIs. E como eu falei, como a gente não sabe exatamente qual é o nome do devedor, poderia ser que o mesmo devedor daqui seja o mesmo aqui, do condomínio Leão Dourado. Nada impede disso, apesar de serem estados diferentes, mas pode ser o mesmo devedor. É por isso que eu não gosto muito dessa lista aqui dos empreendimentos, ao invés de ser o nome do devedor. Aqui a gente vê o indexador, você vai ver que a maioria é indexador de inflação, seja IPCA, seja INPC, seja IGPM, mas a maioria é indexador de inflação, mas ele tem alguma coisinha ou outra em pré-fixado, por exemplo, e CDI, mas é muito pouco, quase nada. Aqui a gente vê a taxa, é IPCA mais 15, IPCA mais 12. Olha, IPCA mais 15 é um negócio bem raiudzão mesmo. Aqui a gente vê o valor investido, aqui a gente vê o percentual do patrimônio líquido investido em cada um desses devedores. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo. Quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro e Finfra, já se inscreve, já deixa aquele likezão, já deixa o comentário para ajudar a gente a bater a meta da maior quantidade de views possível para no mês que vem, ou seja, janeiro de 2025, estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de novembro aqui do Habitat para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!